Acho que foi o cafezinho que eu tava tomando agora. Mas eu também tomei esse café. Ai, meu Deus, olha, ele tava É, forte o café. mesmo. A Rose falou assim, Lucas, esse café tá forte. Mais forte. Mas do jeito que eu gosto. Um beijo pra Rose, que faz o café forte, que a gente precisa de um up às vezes, né? É verdade, pra Você gente tá bem? começar o nosso dia. Gente, um beijo muito carinhoso pra você que começa a acompanhar o Falando Nisso. A gente fica ao vivo te fazendo companhia até as 2 horas da tarde. E a gente adora esse momento quando chega uma sexta-feira, porque o assunto é a saúde dos nossos pets. A gente falou de amor, né? É. Aqui é puro amor também, porque a gente vai cuidar dos nossos bichinhos de estimação. Tem presença especial da Polipet e também de uma empresa que é referência nacional em cuidado com os pets. Então, além desse assunto tão bacana que você participa, manda mensagem, tem notícia para você. O Falando Nisso está começando. No estúdio, vamos conversar sobre os cuidados com os bichinhos de estimação e a Polipet. Tem os destaques da web e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. O Falando Nisso começou. E claro que tem uma mensagem para você, se bem que a gente já começou o programa dando uma mensagem. Nossa, não foi nem mensagem, foi um belo Uma chuletada. chacoalhão. Fala sério. Mas enfim, então um plus para você, tá bom? Um adicional. Essa é interessante. Você vai gostar, amiga. A gente precisa aprender a pedir proteção de coisas que a gente não vê, mas a gente sente. Nossa. Muitas vezes a gente é alvo, né, de energias que não querem o nosso bem. Sim. Então, por isso, todos os dias, peça a proteção a Deus, né, a quem você acredita, porque realmente, se existe o bem, e a gente sabe que existe, Sim. tem o outro lado também. É verdade. E aí a gente precisa se proteger, Com certeza. né? Então, sentiu, faz uma oração, É. né? Se conecta com o superior, com o universo, com Deus e peça proteção. A gente precisava fazer até mais isso aqui, amiga, sabia? Antes de entrar no ar, porque a gente... Eu sei que tem muita gente que ama o que a gente faz, mas o que você falou, quando tem amor também pode ter o outro lado, né? Isso, tem os dois lados. É, e a gente Todo esquece mundo. disso. Eu tenho aqui uma Você medalhinha tem? de proteção. Ai, Eu vou precisava trocando fazer de isso. tempos em tempos. Essa eu É? ganhei da minha sogra. É mesmo? Aham. Que linda, muito bonita. Linda, né? Linda Tem mesmo. uma que eu também ganhei da minha mãe. É, tem que, E aí eu tem que ter vou um. Eu revezando. faço uma oração também, mas acho que é bom isso, né, amiga? Fica essa dica pra você, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir espelhar o resultado do sorteio pro pessoal de casa. Ah, que bacana. Olha só, a gente tem então hoje o resultado do sorteio, começando com esse kit da Polipet. Uau, gente, Sueli Parabéns. Oliveira. Ela precisa vir aqui na Band para retirar. Isso mesmo. Tá? A gente combinou o mês todo, né? Aqui. É, a gente falou o mês todinho, tem que vir aqui em São José dos Campos, na Band Vale. Se você não tiver o endereço certinho, depois a gente passa para você. A produção entra em contato e já agiliza isso com você. Combinado? Tem também agora o sorteio da escova elétrica chiquérrima que a Ortovip tá dando, da Oraljet. Quem ganhou? Uau! Tirando já. Ah, Elisângela Conceição. Aê! Chique, hein, Elisângela? Que presentão que você ganhou, amiga. Aí ela precisa ir lá no Ortovip para tirar. A gente avisou também, não Isso, foi? É, foi isso. Ó, a Ortovip fica na Avenida Rio Branco. Ali qual é o bairro mesmo? É Jardim Esplanada. Isso, no Jardim Esplanada, tá? Depois, se você quiser, a gente passa até o número certinho, que agora decor não tô lembrando, não. É, acho que é 52, mas a produção vai entrar em contato. Tá? Obrigado. Olha, segunda-feira já começa uma nova rodada de sorteio. Nossa, gente, o que será que teremos aqui? Chique demais. Você tem que acompanhar, né, o nosso Com programa. certeza. Aliás, você pode participar pelo WhatsApp também hoje, respondendo a nossa enquete, que a gente ama quando vocês estão conversando aqui com a gente. O celular já está na sua mão? Não custa nada, né? 12997-167989. Você responde sim ou não para essa pergunta. Interessante, hein? Assunto necessário. Você aplica remédio para pulgas e carrapatos do seu pet? Hashtag sim, hashtag não. Se sim, de em quanto tempo? Comenta pra gente, que eu acho que isso que é legal a gente saber também, né? Isso. Pra junto aqui com o nosso convidado, a nossa convidada, saber se tá certo ou não. Pois é. Esse assunto, né, gente, é algo comum, pulgas e carrapatos, mas também não quer dizer que não deve ser tratado. Pulgas e carrapatos precisam ser eliminados de verdade dos seus pets, porque o que acontece?
além de estarem nele, eles ficam no ambiente. A gente já aprendeu isso aqui com o Dr. Marcos Massal. Inclusive, pode prejudicar até a nossa saúde. Pelo amor de Deus, os bichinhos têm que ficar até amodinho, né, gente? Então, hoje, a indústria farmacêutica oferece produtos que resolvem o problema. E um dos nossos convidados de hoje é o Dr. Marcos Massal, veterinário da Polipet. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar daqui a pouquinho também. A gente vai chamar agora um outro convidado, mas ela não está aqui no estúdio, tá? Por Skype, que é a Karen Botion, gerente técnica da Boehringer, que fornece, gente, produtos para os cuidados da saúde do seu pet. Cadê a Karen? Bem-vinda! Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Agradeço primeiramente pelo convite. Um orgulho estar aqui com vocês, falando um pouquinho aí dos cuidados com os pets. Perfeito. A Karen já vai explicar pra gente os parasitas externos e internos mais comuns, mas antes eu queria que o Dr. Marcos Massal reforçasse pra gente. A Águida falou bem, é algo muito comum, que a gente sempre fala muito de pulga e carrapato, e as pessoas acabam normalizando essa presença de pulga e carrapato no cachorrinho ou no pet. Doutor, é algo que precisa de atenção. Precisa, porque são bichinhos que se reproduzem muito fácil, né? Então é muito comum pegar, é muito fácil pegar e a pessoa muitas vezes não percebe, né? Só percebe ou quando tem muita quantidade a infestação é muito grande, ou quando ele tem alguma doença que foi causada por esses parasitas, né? Agora sim, a gente coloca na conversa também a Karen. Karen, você, lógico, tem muita credibilidade para falar sobre isso. Vamos falar sobre os parasitas, que são mais comuns e que realmente podem adoecer os nossos cães, os nossos gatinhos, além das pulgas e carrapatos. O que mais que a gente tem aí? Alguns parasitas que muitas vezes são subestimados são os parasitas internos, né? Então, são os vermes. Por quê? Porque nem sempre a gente vai ver sinais, né, desses parasitas. Então, com exceção de Dipylidium, que é um parasita que parece um grãozinho de arroz que a gente consegue ver nas fezes e inclusive é transmitido pela pulga, a gente tem outros vermes, né, como Toxocara, como Ancylostoma, e que muitas vezes, por a gente não ver esses parasitas nas fezes, eles acabam sendo subestimados. E o mais importante disso é que esses parasitas, ao serem eliminados no ambiente, eles acabam colocando em risco também a saúde, não só de outros pets, mas também de seres humanos, porque são parasitas potencialmente zoonóticos. O que isso significa? Que podem infectar os seres humanos também. Provavelmente algumas pessoas já ouviram falar do bicho geográfico. O bicho geográfico é um verme e ele acaba penetrando na pele do ser humano quando o solo está contaminado com esse parasita e levando essas lesões que parece um mapinha, por isso que a gente chama de bicho geográfico. Então, além aí de contaminar os animais, a gente tem o risco para o ser humano. Da mesma forma o Toxocara, né? Que é o famoso, aquele verme grande que leva aquela barriguinha de verme nos filhotes, né? Que popularmente as pessoas falam. Ele também pode infectar os ovos, né? Eles podem infectar os seres humanos e causar aí doença nos seres humanos, além de todo o problema que ele causa também nos animais de companhia, né? Tanto em cães quanto em gatos, principalmente nos filhotes, né? Que podem ter aí diarreia, vômito e que pode trazer consequências sérias e pode levar até a morte esses filhotes. Que é o que a gente não quer de jeito nenhum, né, Karen? Doutor, vamos pensar um pouquinho no clínico, no dia a dia. Sim. Porque eu não sei se faz exame de fezes em cachorro ou já dá direto para ele um remédio. Como que vocês trabalham com isso? Porque tem coisas que a gente consegue ver, como a Karen falou, e tem outras que não são vistas e são perigosas. A gente, na clínica, né, a recomendação que eu sempre dou é fazer exame de fezes, né? Porque dar assim aleatório, sem saber se ele tem ou que tipo de verme que ele tem, é muito arriscado. Porque dependendo do tipo de verme, o ciclo é muito curto. E a pessoa dá, tipo, a cada 3 meses, ele vai ficar um tempo ali causando aquele desconforto, aquele prejuízo para a saúde do pet, e a pessoa só vai tratar depois de 2 meses, por exemplo, né? Então é complicado. Então a indicação que eu faço é sempre fazer exame de fezes para ver se o bichinho tem algum tipo de verme, algum parasita intestinal, e aí sim tratar de acordo com o tipo de verme e também
a infestação que ele apresenta, né, Lucas? Isso mesmo. Olha, gente, a gente deixa aqui o nosso WhatsApp para você que está assistindo o programa participar com a gente, tá? Ó, 99716-7989. Hoje o assunto são pulgas e carrapatos, como a gente pode eliminá-los dos nossos bichinhos de estimação e se a gente não fizer isso, o que pode acontecer com eles e também com a nossa saúde, tá bom? Pode mandar então sua pergunta, a foto do seu bichinho de estimação, que a gente adora sempre mostrar aqui e nos próximos blocos a gente faz isso. Muito legal, viu, gente? Então participe com a gente, o Dr. Marcos continua no programa junto com a Karen também. Rapidinho a gente vai para o intervalo, no próximo bloco a gente tem mais sobre o assunto, também a fofoca do dia, não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região, uma marca referência em rádio. Falando nisso, novamente ao vivo com essa imagem maravilhosa, né, do nosso litoral norte. Adivinha qual região que a gente está mostrando nesse momento? Ilhabela, gente. 28 graus, tá um dia lindo, ensolarado e a máxima vai chegar a 28 mesmo, então a gente está vivendo aí a máxima para o nosso litoral norte. E eu tô dando uma olhadinha aqui, olha, passando as horas, a chuva passou longe, gente. Um dia muito gostoso, né? Sextou! Sextou não poderia ser melhor. Para quem vai descer para a praia, para quem quer curtir, para quem quer fazer turismo e é sobre isso que a gente fala agora também. Pode voltar para cá? Prepare as suas malas, faça as suas malas, porque estreia nesse domingo o Vale a Pena Conhecer, o novo programa da Band Vale, que vai te levar para aventuras muito legais. Eu acredito que, quem sabe, até para o litoral, né? Imagina, gente, a missão do programa é valorizar o nosso Vale do Paraíba, a nossa região, na verdade, que é uma das ricas do país, tem tanta cultura, sabores diferentes. Então a gente recebe aqui no estúdio quem está idealizando esse sonho, esse projeto, que é o Matheus Dias, que traz esse novo programa então para nossa casa. Estamos muito felizes, seja bem-vindo e parabéns, meu querido. Muito obrigado. É uma honra compartilhar isso com vocês, né? E é uma paixão minha, né? Que é viajar. E a gente, quando pensa sobre viagem, a gente pensa em viajar para longe, né? Viajar para o exterior. Sim. E esquece que tem muita riqueza aqui no nosso vale. Né? Tem muita coisa para explorar aqui no vale. E nem sempre você tem um mês inteiro para viajar. Às vezes você tem um fim de semana de folga. Isso né? Tem muita coisa aqui para fazer. Né? Então, o propósito do nosso programa é realmente integrar, né, a nossa região, trazer pessoas de fora para cá e incentivar as pessoas daqui a viajar localmente também, né? O Matheus, a gente já está observando aí algumas imagens, né, do programa, lugares lindos.
a gente já está vendo que tem aí praia. Me conta, dá para falar quais os locais que você já visitou? Dá para falar, com certeza. O nosso episódio de estreia foi gravado em São Sebastião, que é realmente uma gema, assim, né? É uma coisa que eu não esperava, né? É um conteúdo que eu não esperava ter ali em São Sebastião. Né? O nosso barco foi acompanhado por golfinhos, né? Vários cardumes de golfinhos, né? E a gente conheceu as ilhas e a Ilha Montão de Trigo, que são lugares que abriram para o público recentemente, as pessoas não conhecem, né? Essas imagens aí foram gravadas nessas ilhas, né? Que são lugares maravilhosos. E tem São Sebastião, tem Ilhabela, tem Ubatuba, tem São José, tem Taubaté, toda a nossa região está aí no nosso roteiro. Interessante que São Sebastião ganhou um prêmio, eu aprendi isso com o Reinaldinho, o prefeito de lá, da cidade mais subestimada do nosso estado. E ele falou que esse prêmio é excelente, porque mostra o quanto tem potencial turístico na cidade e pouco se explora. Então, parabéns pela escolha de começar. E eu acho que também esse movimento que você vai fazer junto com a gente aqui na Band, de valorizar o que a gente tem de melhor, para que a gente também gaste dinheiro na região e assim invista em pessoas. É todo um comércio que faz muita diferença para o dia a dia das pessoas que moram aqui, né, Matheus? Com certeza, né? Nós temos ótimos restaurantes, nós temos ótimos hotéis e pousadas, né? Não precisa ficar em resort todas as vezes. Em São Luís do Paraitinga a gente ficou numa pousada maravilhosa. Né? A gente teve comida de fogão a lenha que prepararam pra gente ali no momento, né? Do ladinho do centro histórico. Tem muita coisa legal para oferecer o Vale do Paraíba, né? Realmente muito bom. Matheus, a gente quer reforçar o convite para você voltar aqui e também para fazer um convite para as pessoas já acompanharem o programa a partir desse domingo, né? Sim, domingo às 10 horas da manhã, estreia o Vale a Pena Conhecer na Band Vale TV. Vocês não podem perder, hein? Tá incrível demais. Já fiquei sabendo que tá incrível demais, Exilindo, então parabéns, Matheus. A gente segue o programa aqui pensando um pouquinho no tempo, porque a Águida já comentou que Ilhabela, tempo lindo. E na nossa região? Bora ver com a X-Weather Meteorologia. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida e todos que acompanham Falando Nisso. O fim de semana chegou mais uma vez aqui no Vale do Paraíba. As temperaturas voltaram a ficar um pouco mais elevadas e durante todo esse fim de semana o tempo vai permanecer firme aqui no Vale. Já não temos mais condição para a formação de chuvas expressivas. Ainda podem ocorrer chuvas com baixos volumes de forma rápida e isolada, mas o predomínio vai ser de um dia ensolarado. Essa sexta-feira terá máxima prevista de 30 graus em Silveiras, 32 em Taubaté, 26 em São Sebastião e 25 graus em São Bento do Sapucaí. A tarde vai ser de sol com um pouco de nebulosidade em Cunha, 27 graus, 29 em Ilhabela e em Jacareí, uma tarde completamente ensolarada com temperaturas mais altas, 31 graus. Falando agora do litoral norte, a tarde de hoje terá o mar um pouco mais agitado em Ubatuba, com 1,5 metro de altura de ondas e de rajadas de vento com até 30 km por hora. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Aqui no estúdio a gente continua falando sobre a saúde dos animais de estimação e na enquete de hoje a gente quer saber o seguinte, tem a ver com o assunto que a gente está conversando aqui. Na tela, por favor, a pergunta. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Legal essa pergunta, sabe por quê? Porque sobre tem pulgas gente e carrapatos. que tem gente que acaba não... Amigo, o que você falou no começo é muito importante. A gente normaliza e não cuida. Você aplica remédio para pulgas e carrapatos no seu pet? Aí você pode colocar sim ou não, tem que colocar a hashtag antes. E aí tá o nosso WhatsApp para, inclusive, você dizer de quanto em quanto tempo, ou nunca aplico, né, remédio para pulgas e carrapatos. Pode mandar foto também do seu fofucho. Aliás, aí a com sua você. Pergunta, né, gente? Participe com a gente. O programa de hoje está aberto para vocês mandarem, porque a gente tem 2 entrevistados. O Dr. Marcos Massal, que é veterinário da Polipet, e também por Skype a gente está conversando com a Karen Bolteon. Ela é gerente técnica da Boehringer, trazendo também informações. Essa empresa, gente, é líder no mercado em produtos para pulgas e carrapatos, vacinas. Então agora tem perguntinha que a gente gravou para o Dr. Marcos Massal, direto do Açaí Atacadista com a Águida. Vamos lá. Agora a pergunta é sobre Shih Tzu. A Rose tem um cachorrinho, na verdade, da filha dela, dessa raça, né? Ele dá muito trabalho ou é um cachorrinho tranquilo? É cachorro tranquilo, bastante tranquilinho, bem calmo. E vocês têm algum cuidado especial por causa da raça? Ou é o básico mesmo? É o básico mesmo.
Vamos saber então o que é possível fazer, por exemplo, para prevenir doenças, para dar mais qualidade de vida, pensando nessa raça, Shih Tzu. Shih Tzu. Ontem eu rebatizei a raça, eu estou chamando de dermashitsu, porque ele tem muita dermatite, né? E tem problemas de pele, é muito comum. E Shih Tzu a gente associa muito com ingestão de fezes, né? Eles comem cocô, isso é muito comum. É uma coisa que está meio que relacionado à raça, tem algumas coisas que a gente pode, medicamentos que a gente pode dar para prevenir, né? E com relação a problemas de pele, sempre ficar observando, levando para rotinas de veterinário, né? Para ficar acompanhando, né? Para ele ter uma saúde boa, né? O Shih Tzu, além disso, ele tem o nariz bem achatadinho, né? Que quem tem sabe, eles roncam bastante, às vezes tem problema respiratório frequente, né? Então é uma coisa também que tem que ser sempre observado, né? O Shih Tzu ele é bem cheio de probleminhas, assim, que tem que estar sempre atento. Perfeito. A gente está com alguns medicamentos aqui, viu, Karen, que a gente separou, que eu sei que vocês têm todo um cuidado e carinho de preparar para a gente cuidar de quem a gente ama, que são os bichinhos de estimação. Mas eu sei também que a Boehringer está oferecendo para prevenir e também tratar, né, outros problemas com parasitas em cães e gatos, inovações. Tem um vídeo para você explicar um pouquinho o que está vindo de cuidado. A gente que ama o bichinho, que é sempre novidade. Vamos trazer aqui para o pessoal de casa. Pode colocar o vídeo, por favor, que a Karen comenta com a gente. Vamos lá. Por favor, Karen. Esse vídeo está trazendo o que para a gente? Karen, pode falar, que a gente está ouvindo você. Bom, esse é um vídeo de uma linha que a gente chama de Frontline, né? É um parasiticida, né, contra pulgas, carrapatos e piolhos que está no mercado há mais de 20 anos. Além desse parasiticida, que é para cães e para gatos, né? A última novidade que a gente tem agora também para a espécie felina é o NexGard Combo, que além desse cuidado de parasitas externos, também cuida aí de parasitas internos. Então ele vem aí para complementar a nossa linha, tá? Então esse vídeo especialmente é do Frontline, mas a gente agora traz também cuidados internos para os felinos, junto aí com o NexGard, né, Spectra, que também serve para parasitas externos e internos. Muito interessante, né? Porque realmente no mercado a gente vê muitos produtos para pulgas e carrapatos, parasitas, para os cachorros. E para os gatos, a gente não tinha tantas opções assim. Agora, qual é a diferença, por exemplo, dos produtos da NexGard e também Frontline? Porque é a mesma empresa, né, Karen? Sim, sim. A ideia é que a gente ofereça aí para o consumidor diversas soluções de acordo com o estilo de vida do pet e com que faz mais sentido na vida daquele tutor e daquele pet, né? Então, os Frontlines são produtos tópicos, ou seja, a gente aplica na nuca ou através de spray aí pelo corpo do animal, protege contra parasitas externos, pulgas, carrapatos e piolhos. E aí, no NexGard, a gente tem a solução oral, né, para cães, que a gente tem o NexGard comum, a gente chama de regular, que é só contra pulgas e carrapatos, e o NexGard Spectra, que é para pulgas, carrapatos, sarnas, os 3 tipos de sarna e também os vermes intestinais. E para gatos, que é o último lançamento da Boehringer, a gente traz o NexGard Combo, que é também contra parasitas externos e internos, e ele não é oral, porque todo mundo que tem gatinho sabe o quanto é estressante eles receberem aí qualquer medicação via oral, então ele é tópico também. Tô aqui, doutor, na verdade, queria que o doutor comentasse comigo do dia a dia, como que você acaba trabalhando, né, com os seus doguinhos ou gatinhos, doutor. Porque tem esse aqui que é uma pipeta e tem esse daqui que, na verdade, eles comem, né? Como se fosse um petisquinho. Um petisquinho, que é palatável, né? Bem Como que você gostosinho. faz, doutor, na hora de você escolher um ou outro para indicar para o paciente? Vai muito do pet, né? Tem pet que a pessoa não consegue dar remédio, por exemplo, via oral, né? Aí a gente coloca tópico. Tem cachorro que não deixa aplicar tópico, por exemplo, né? Aí dá um comprimido palatável que ele vai funcionar também, né? Então é muito prático, né? Essa variação de apresentações, né? Então facilita muito a vida do tutor, né? Se você quiser participar, pode participar com a gente. Daqui a pouco a gente já volta mostrando as perguntas e as fotos também. Gente, olha aqui, amigo.
Tá cheio de pergunta e Bombando. participação, que alegria. É um assunto necessário, né, amiga? Muito. Que a gente precisa trazer, né? Porque a gente tem tecnologia, não é verdade, que pode ajudar a dar mais qualidade de vida para o seu bichinho de estimação com os produtos da Frontline, NexGard, tá bom? Agora, vamos falar sobre a questão dos gatos, né? Por que é importante a gente também ter essa atenção especial para os gatos, Karen? Os gatos também, muitas vezes, por eles ficarem mais dentro de casa, as pessoas acham que eles não precisam ser desparasitados. Porém, embora eles não saiam muitas vezes, a gente sai e a gente pode trazer para dentro de casas ovos e larvas desses parasitas e acabar contaminando nossos gatinhos. Então, igual aos cães, eles são sim predispostos a se contaminarem com esses parasitas. Então, é importante, principalmente quando a gente pensa em pulgas, né, que é o parasita mais comum nos gatos, a gente mantê-los protegidos mensalmente, né? Então, a gente não pode subestimar e achar, não, meu gato mora no apartamento, 11º andar, mas a gente sai. E os ambientes externos estão contaminados, infelizmente a gente vive num país que tem muitos animaizinhos de rua, que nunca são tratados, eles estão espalhando esses parasitas por aí em praças, né, nas ruas, então é importante que a gente lembre que também os gatinhos precisam ser tratados e prevenidos aí contra esses parasitas, porque como o Dr. Massal falou lá no começo, eles transmitem doenças, né? Pulga e carrapato também transmite doença através da sua picada. Perfeito. Olha só, eu tô aqui com um site da Polipet para espelhar para vocês por quê. Seja gato, cachorro, você quer conhecer um pouquinho mais a farmácia com os produtos de cuidado, você pode acessar aqui polipet.com.br. E o mais bacana, gente, é que tem vários descontos por lá também. Vale a pena, tem um cashback e eles entregam para você. Então, vale a pena você conhecer polipet.com.br e você vai cuidar do seu bichinho de estimação, seja gatinho ou cachorro. Com certeza o site é bem explicativo. É fácil de você entender e achar os produtos NexGard e também Frontline. Eu faço parte desse clube que entrega na minha casa, Ah, amigo. então legal, É né? muito bom, tem até um desconto especial para quem faz isso. Olha, né? que Porque aí bom. você consegue programar, por exemplo, o dia que a ração vai chegar na minha casa, o dia que o NexGard vai chegar na minha casa, entendeu? legal. E aí eu não preciso me preocupar em sempre passar na Polipet, eles já entregam tudo. E é muito legal prático. também aqui que tem um blog, que tem, seja o bichinho que for, gente, no blog deles tem muita informação, práticas mesmo, para o seu dia a dia cuidar do bichinho. Agora a gente volta para cá, para o nosso momento, para conversar um pouquinho do que está rolando na internet. Lê Garcia, Boa tarde para vocês, obrigada. Boa tarde para vocês aí de casa também. É sempre bom estar aqui. Tava linda no jornal. Ah, gostei. obrigada. A gente parceria sempre juntos, né? Nos isso programas aí. e nas rádios do Grupo Band Vale. Vamos falar da Camila Queiroz? Vamos, Uma das vamos. estrelas de beleza fatal, né, gente? Maravilhosa. Ela se pronunciou nas redes sociais na quarta-feira, dia 26, para falar um pouquinho sobre essa questão, meu corpo, minhas regras. Porque Camila Queiroz vem... Claro, todo mundo que é exposto acaba sendo criticado em algum momento. E algumas pessoas estavam questionando por que ela não coloca silicone, por que não mexe aqui, por que não mexe ali. Gente, que absurdo. Pois é, tão perfeita, mas assim, Olha ainda isso. assim, algumas pessoas questionam. E aí Camila falou assim, eu sou feliz, me amo como sou, como estou, meu marido me ama, me sinto bem me olhando no espelho. Hoje não tenho vontade de mudar nada, não quero colocar silicone, não quero mudar nada no meu corpo. Porque meu corpo é meu, quem decide sou eu. Certíssima, né? Olha, que linda. Certíssima. Mas daí ela ainda declara, fala assim, hoje esse é meu pensamento. Pode ser que amanhã Sim. eu mude de ideia. Isso. E aí depois, mas falou que não quer pôr silicone. Não, nunca falei. Eu falei que eu estou feliz hoje desta forma. Agora, como vai ser no futuro, a gente não sabe. E que lindo, né, ela sustentar isso, Verdade. não se render, né, Aos padrões, né? aos padrões e tudo. Ela é linda desse jeito e maravilhosa. E realmente ela não tá nem, ela usa decote. Sim. Não é só porque, né, não tem Sim. a mama Não tem enorme muito, de silicone que não pode usar. Ela, Ela não tem tá, um colo ela tá bonito, hiper né? Olha que segura. lindo. Olha, belíssima, E eles né? comentaram muito sobre a Certíssimo. novela mesmo, que as três personagens, tanto a Camila Pitanga eu não tenho certeza, mas todas elas realmente têm um busto menor do que Gigi. E aí foi comentado isso, né? Como elas estão representando, né? Também essa beleza, porque a mulher não precisa ter peitão, gente, para ser Não. bonita. Ela tem que ser bonita do jeito que ela é e pronto, né? Se ela quiser pôr, põe, senão... Olha que maravilhosa essa mulher, gente. Não tem. Olha isso. Zero defeitos, né, minha gente? A verdade é essa. Você olha, zero Defeito defeitos. tem quem comenta. Defeito É. tem quem E comenta, né? acha. Falta do que fazer. Pois é. Inveja, né, gente? Muitas vezes inveja também, né? Inveja. Poxa vida. Maravilhosa, olha isso.
Gente, a gente Não. passou o Oscar agora há pouco, né? Falamos muito sobre Ainda Estou Aqui, mas vocês lembram daquele episódio? Eu fiquei chocada, eu estava assistindo a cerimônia do Oscar quando o Will Smith deu um tapa na face do apresentador do Chris Rock na apresentação. Olha lá, gente. Eu achei que fosse de mentira. Gente, encenação. Eu achei também que fosse, mas não foi. Não foi. Amiga, na época foi horrível. Foi isso. horrível, foi horrível. É. Porque o que aconteceu, pra gente relembrar só, né? Isso foi 3 anos atrás, 2000 e... Isso. 3 anos atrás. 3 anos. Porque o Chris Rock fez um comentário sobre a esposa do Will Smith, sobre ela não ter cabelo. E aí comparou com uma personagem de um filme, fez uma piada, porque esses comediantes, durante a apresentação, acabam fazendo uma piada ou outra. Nesse caso, foi muito infeliz a piada que ele fez. E aí o Will Smith se revoltou e foi... E deu um tapa. Uma chapuletada. No meio da cerimônia do Oscar, transmitida para o mundo inteiro. Foi horrível. E aí, claro, e nessa noite, né, por acaso do destino, o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator também, né? E ninguém falou disso depois, só falou do tapa. Não, só falou do tapa. O tapa foi... E aí ele foi banido da academia, né, por 10 anos. Não pode ir? Não pode ir. Nem concorrer? Não pode concorrer. Ai, meu Deus do céu. E aí... Pela atitude que ele teve? Pela atitude, foi um banimento. também. E aí agora, 3 anos depois, que ele se pronunciou pela primeira vez. Depois, na época, ele pediu desculpa publicamente ao Chris Rock, mas agora ele se pronunciou, falando que realmente, né, foi uma situação delicada, aquela coisa toda. Então ele se pronuncia e lamenta o ocorrido, né? Nítido que ele se arrependeu foi movido ali pela emoção de defender a esposa, mas ficou muito feio, né? E aí ele está banido ainda da cerimônia do Oscar, mas a academia, por bom comportamento, se é que a gente pode dizer que sim, está pensando em rever esse banimento de 10 anos e talvez diminuir, porque o banimento teoricamente iria até 2032. Nossa, ainda tem tempo, né, muito gente? tempo. E ele vai trabalhar muito com o filme ainda, eu acho. Com certeza. Isso prejudica até a carreira dele. Mas realmente ele pesou a mão, né? Eu acho que ele poderia ali ter se manifestado, gritar, qualquer coisa. Retirado, imagina que elegância. Levantado, encarado e virado as costas. Ele podia, acho que a parte que ele gritou podia ter parado ali. Porque eu acho que você podia ter ficado em pé. Não fala da minha mulher, não quero que você faça piada com ela. E sentasse pronto. Já ia gerar um desconforto, mas pelo menos não ia ter feito. Agressão, né, gente? Porque a agressão nada justifica. Foi demais. Mas agora a academia avalia aí esse banimento de 10 anos. Essas piadas que eles fazem são horríveis, né? Eu não gosto desse tipo de humor. É muito carregado, né? Não. Uma coisinha leve. Acho que é alopécia, né? Alopécia, sim. Alopécia. Aí ele foi fazer uma piada com uma doença que incomoda ela. Ela já falou que incomoda. Sim. Tadinho. Então o que ele tinha que fazer? E que bom, assim, eu digo bom, que ele tomou as dores da esposa. Isso é nesse bonito. sentido, nesse sentido, bonito, né? Mas ele até falou, a única coisa que ele falou no discurso do Oscar dele foi: o amor faz a gente fazer coisas loucas. Foi a única coisa que ele falou no discurso dele no dia. Que loucura, né, gente? Que loucura, não é? Vamos acompanhar. Mudando, você traz pra gente. Pode deixar, ser? Combinadíssimo. Obrigado por hoje, excelente agradeço. final de semana. Aproveite para descansar. Pode deixar. Descanse bastante a voz para segunda-feira voltar, ó. No pique! Bom final de semana para vocês também. Um beijo, Lê. Um beijo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a saúde dos animais de estimação e também a foto do seu bichinho fofinho. A gente mostra aqui ao vivo, tá? O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. Band Vale.
A Rádio Bandivale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Bandivale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito nativa. Estéreo Vale, a primeira FM da região. Uma marca referência em rádio para muitas gerações. Conectada com as novas... De volta com São Sebastião na tela para vocês, 29 graus, sem previsão alguma de chuva para hoje, até domingo, com máxima chegando então a 29. Obrigado você da cidade que assiste a gente, que tem esse carinho pela Band, a gente é muito agradecido. Obrigado, viu? Aliás, dia imbatível no açaí, a gente vai dar uma olhada nas ofertas. Essas que eu vou destacar para você são aqui para o açaí Colinas, tá bom? Então, quero só lembrar o seguinte, em Caraguá também tem o açaí Caraguá Serra Mar Shopping, que tem também o dia imbatível, com ofertas que são parecidas com essa aqui, ou até outras diferentes com outros produtos. Então, essa que eu vou trazer para você é do açaí Colinas, ofertas de cair o queixo. Essa aqui você vai gostar, amiga. Olha só, gente, frango congelado da Sadia, 1 quilo, levando 3, R$16,98 cada. Preço incrível. Quem compra frango sabe que está demais. Vou destacar também o Guaraná, ou tradicional, ou zero, de 1,5 litro, R$4,99, levando uma unidade, levando 6, R$4,49. Preço excelente também da batata palito congelada Chique Bem Brasil, 2 quilos, R$19,98. O brócolis congelado, 2 quilos também, esse está valendo muito a pena, R$19,20. Saúde para você no dia a dia. Olha o detergente IP, do cheirinho que você gostar, tá, gente? R$1,85 cada. O sabão em barra neutro Minuano, R$6,99, levando 3 unidades, cada uma sai por esse valor. Todos os produtos que você imagina, inclusive o arroz branco, tipo 1 Camil, R$24,49. Você comerciante levando 6 unidades, R$23,49. E o café tradicional extra forte, você escolhe o que você prefere, 3 corações. Cada um pacotinho, R$29,90. Levando 3 unidades, R$28,80. Tudo isso, gente, de oferta para vocês. Estão muitas, viu? Não dá nem para trazer tudo aqui, que não dá o tempo. Quero lembrar que no açaí, além desse preço incrível para hoje, nesse dia imbatível, tem todo o conforto para você economizar. Então, quem for do litoral, não se esqueça de economizar no Açaí Caraguá, Serra Mar Shopping, que tem ofertas exclusivas para você também, que mora ou que vai passear no litoral. Águida. Agora a gente volta aqui com o Dr. Marcos Massal e a Polipet para conversar com você sobre saúde animal, e aí você pode também participar com a gente, por exemplo, da enquete. A pergunta de hoje é a seguinte, tem a ver no tratamento de pulgas e carrapatos, né? Você aplica então remédio para pulgas e carrapatos no seu pet? Bora dar uma olhada, a grande maioria sim, 77%, 22% aí precisa prestar mais atenção na saúde, porque a gente viu que se deixar, além de proliferar mais, né, de deixar o ambiente com bastante pulga e carrapato, pode fazer mal pra gente, pro bichinho de estimação. É por isso que a gente tem alguns produtos aqui que são muito eficientes, da NexGard, tem também Frontline, né, amigo? Para cuidar do seu bichinho, tá bom? Tem mais uma perguntinha agora, doutor, para você, direto do Açaí Colinas com a Águida. Vamos lá. Conheci aqui o Dante e o Tiago, que adoram gatos. Gente, Dante, quantos gatos você tem? 3. Qual o nome deles? Tem a Dandinha, a minha gata fêmea, a Amy, que também é fêmea, e o Vendo, que é o único macho. E eles dormem dentro de casa, né? Sim. Vamos saber então, Tiago e Dante, quais são os cuidados agora que já não está tão quente, já entrou o outono. Eles, por exemplo, podem ficar doentes por causa da temperatura? E aí, doutor? Sim, né? Sempre fica de olho na temperatura,
porque eles sofrem mais que a gente, né? A gente passou por um período de muito calor, eles passaram muito mal, sofreram bastante, né? Então a gente sempre tem que observar, né? Tem épocas que aparecem mais pulgas e carrapatos, né? E é uma coisa importante controlar a pulga e carrapato para justamente conviver com a gente, dormir na cama, né? Que é uma coisa muito legal, gostosa, né? Então é importante eles estarem bem de saúde, né? Não ter pulgas e carrapatos é um dos cuidados que a gente deve ter. Perfeito. Acrescentar aqui a Karen Boteon, gerente técnica da Beininger, que está entre as líderes e os líderes de mercado em produtos para pulgas, carrapatos, vacinas. Só para a gente ter um cuidado maior, Karen, de quanto tempo vocês indicam que a pessoa reaplique, então, o produto, seja o que ele escolher, NexGard ou Frontline? É super importante que o tratamento, né, preventivo para pulgas e carrapatos ocorra o ano todo, porque a gente mora num país tropical, né, e então é muito difícil que a gente tenha aí sazonalidade desses parasitas. No entanto, quando a gente pensa em verminoses, né, e a gente tem solução também que trata essas verminoses, é a gente avaliar o estilo de vida do pet e o risco a qual ele está cometido, né? Então, se é aquele animal que vai muito para fora, passeia em praça, passeia em parques, vai para o sítio, talvez a frequência precisa ser um pouco melhor. Idealmente, a gente faz os exames de fezes, né, como o Dr. Massal falou ali no começo, até porque existem outros parasitas que não somente os vermes, mas, de acordo com o estilo de vida, o médico veterinário vai ser a melhor profissional para poder te orientar com relação a qual a frequência de produtos que também protegem contra vermes intestinais ou tratam vermes intestinais. Mas quando a gente fala de pulga e carrapato, idealmente, principalmente nos lugares que ficam quente o ano todo, é mensal. Legal, Karen. Agora a gente aproveita para mostrar a participação de você que está aí acompanhando Falando Nisso. Pode mandar a foto do seu bichinho de estimação ou pergunta também, tá? 99716 7989. Vamos começar a colocar? Na verdade, uma foto muito estilosa. Quem mandou pra gente foi o Marcos, de São José dos Campos. Esse aí é o Shake, estilizado, muito chique. Também achei, Marcos. Ele tá... Amei. É uma roupinha, não é? Eu acho que é aquela roupinha que só veste na frente, Isso. fica com a patinha, parece que é o braço. Nossa, gente. Uma gracinha. Elegantérrimo. Obrigado, viu, Marcos? A Isa mandou uma foto também. O nome dele é Mike, é um Golden. Eu coloquei aquela coleira antipulgas, que é uma solução também, né, Dr. Marcos, que pode acontecer. Tem na Polipet, né? Tem na Polipet. Tem coleiras hoje bem modernas, assim, que tem um tempo de duração muito grande, né? Às vezes 8 meses, né? Então é bem legal também. Olha, a participação agora a gente vai ver da Tânia. E a Tânia mandou a foto de um fofinho. Boa tarde, gente. Essa é a Valentina, de 7 anos, mora em apartamento. Mesmo assim, sempre com pulgas e carrapatos. É normal? Aí ela tá mandando um beijo pra gente, também pro Dr. Marcos Massal. Obrigado. Então, é normal, né? Eu tenho gatos, né? Eu moro em apartamento. As gatas nunca saíram na rua. Mas eu trabalho com pets e eu levo pulga para casa. Levo ovos ou levo as pulgas na roupa e elas, de vez em quando, elas pegam pulga. Então, é muito fácil de pegar. No caso dele, né, que se ele sai, por exemplo, passear na praça, passear na rua, ele pode pegar ele mesmo e levar para dentro de casa. E a pulga, ela bota muitos ovos, né? 30, 40, 50 ovos por dia, cada fêmea. Isso daí contamina o ambiente dele muito rapidamente, então é muito fácil pegar. Perfeito, doutor. Tem uma perguntinha interessante que a gente recebeu aqui, que é até um alerta que a gente traz para o pessoal de casa. Eu queria que a Karen nos ajudasse também respondendo a pergunta do Edson, para trazer aqui para a gente. Eles têm uma cachorrinha de porte pequeno, né? Ela tem uma coceira que não sara, já gastou mais de R$2.000 com ela e nada resolve. Só para a gente trazer, pensando em pulga e carrapato, depois que a pessoa aplicou NexGard, ou deu também Frontline, seja pipeta, essa coceira em quantos dias para? Para a pessoa tipo, pensar assim, nossa, não está coçando por causa do bichinho, por causa da pulga ou do carrapato. É alguma coisa de pele ou mais grave. Quanto tempo tem essa janela aí? Geralmente, né, vai depender também do grau de lesão que o animal tem, mas geralmente, após alguns dias, 3, 4 dias,
pelo menos novas coceiras não vão acontecer quando o problema é dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, né, que é picada de pulgas e carrapatos. No entanto, às vezes esses animais eles têm dermatites secundárias bacterianas, então a gente precisa também tratar essa infecção bacteriana secundária para que a gente resolva de vez o processo alérgico, né? Então ele teve como gatilho a picada da pulga e carrapato, mas secundariamente, por causa da contaminação da pele, acaba tendo uma dermatite secundária. Mas, de forma geral, os produtos, tanto tópicos como orais, eles realmente resolvem muito rápido a eliminação dos parasitas e, com isso, pelo menos o gatilho para iniciar aquela coceira. Agora a gente mostra mais uma fofura aqui, que é a Nath, gente. Quem mandou a foto foi a Alê. E aí, doutor Marcos, ela deixa uma pergunta. Ela diz o seguinte, que a Nath tem um focinho muito ressecado, ela passa um hidratante próprio para melhorar, mas ela queria saber se ela pode fazer algo que pode estar causando esse ressecamento do narizinho da Nath. Isso é bem comum, né? Passar produto tópico no nariz é um pouco complicado, porque o cachorro passou o produto, ele já lambe, né? Então ele não fica fazendo efeito, né? E ressecamento pode ter várias causas, causas de alergia, por exemplo, pode causar irritação e formar uma queratose grande ali, né? Um engrossamento daquele tecido, né? Então várias causas podem estar provocando esse ressecamento. Então o bom seria passar por uma avaliação, de repente fazer alguns exames complementares, né, para descobrir o que está causando, que tipo de alteração que tem ali naquele focinho. Perfeito. A gente vai rapidinho para o intervalo e já volta com a sua participação. E a gente sai do intervalo com esse sorriso lindo que a Rosilene mandou para gente, da Vitória. Olha que sorriso maravilhoso. Um beijo para a neguinha, Vitória. Que legal ter sua fotinha aqui com a gente. Não sai daí que a gente já volta. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil. Líder absoluta em audiência há 17 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Novidade na área, o Manhã Nativa e o Tarde Nativa são sinônimos de companhia diária para os ouvintes, além de muita música, alegria e prêmios. Isso é muito Nativa. De novo, ao vivo com você, o Falando Nisso, 1h50, mostrando a Ponte Estaiada em São José dos Campos, fazendo calor na cidade, gente, 30 graus de máxima. Para São José e para cidades próximas, também não tem probabilidade de chuva para hoje e o final de semana também promete com temperaturas altas, viu? Em toda a região.
E aí, você conhece o São Paulo por Todas? Gente, é o movimento do governo do estado de São Paulo pela segurança, saúde e também autonomia da mulher. Há um ano, ele reúne diversas iniciativas, como a carreta da mamografia, que passa por todo o estado realizando exames preventivos. Conta também com Desenvolve a Mulher, que é uma linha de crédito especial para o empreendedorismo feminino. E também é responsável pelo protocolo Não Se Cale. Se você está correndo algum tipo de perigo, sabe, em algum local público, estabelecimento, você pode fazer exatamente esse sinal aqui, ó. Assim, assim e assim, tá? Porque existem mais de 82 mil profissionais treinados para proteger vítimas de assédio em estabelecimentos públicos. Então, esse sinal aqui já é muito conhecido. Perfeito. Você pode até saber mais sobre esse movimento acessando sp.todas.sp.gov.br e conhecer todos os serviços disponíveis nessa rede de apoio e, claro, fale para outras mulheres sobre o São Paulo por Todas, assim como a gente está comentando aqui com vocês no programa. É isso mesmo. É São Paulo por mim, por você e por todas. A gente está no último bloco, junto com a Polipet, falando sobre animais de estimação e os cuidados que a gente pode ter com eles, pensando em pulgas e carrapatos também. Pode mandar a sua participação para o nosso WhatsApp 99716-7989. Vamos colocar na tela, então, a próxima participação ao vivo aqui? O Paulo Mágico, já esteve aqui com a gente também no programa. Essa não é mágica, essa é a real, é a Mel, cachorrinha do Paulo. Que legal. Tá sorrindo também pra gente. Obrigado pela foto, Beijo, viu, Paulo? A Sueli mandou um vídeo pra gente, que é a Cacau, que só toma água corrente. Nossa. Se não for, ela não toma. Olha que chique. Molha toda a cara, gente. Ela tá molhando o rostinho e tudo, né? Que bonitinha, gente. Muito linda. Parabéns. Amei o vídeo, viu, Sueli? Obrigado. Pode mandar vídeo também, tá bom? Assim como a Sueli. Que coisinha mais linda. A Fernanda mandou pra gente. Essa é a Cleo York, mais carente do mundo. Doutor, ela está com muitos barulhos na barriga. Não anda comendo muito bem. Que exame ela poderia fazer? Porque a gente pensa em barulho, pensa que cachorro não faz pum e faz, gente. Mas pode ser algo além disso, doutor? Pode ser. O York, ele tem uma certa tendência a ter problema intestinal, né? Se ele come alguma coisa diferente, já começa a fermentar, começa a formar gases, né? Então tem que observar a alimentação, né? Não descuidar da alimentação, evitar de dar coisas diferentes para ela comer, né? Porque pode fazer mal. E observar, ver se não tem verme, por exemplo, né? Então fazer exames com o veterinário, ele vai pedir, de repente, alguns exames relacionados a esses barulhos na parte intestinal e descobrir se há alguma alteração que ela tem que tomar mais cuidado ou não. Perfeito. A Jéter mandou uma fotinho também linda, toda estilizada, a foto do Bruce. Um beijo pra ele. Cara de arteiro, né? Nossa, tem mesmo. Olha só. Acho que é pronto a todas. Já pegou o chinelo, com certeza. Já destruiu a Havaianas. Elizabeth, de Caraguá. Gente, olha esse cachorrinho Caiçara. É a Caiçara. A Liz, que tem 6 meses. Nossa. Agora que deu pra ver, ela tem a carinha mesmo de bebê, mesmo, gente. Aquele olhinho que tem de idosinha, né? Vontade de abraçar. Compridona, linda, né? viu, Elizabeth? Obrigado. Xará sua, né, Liz? A Vanilda mandou foto também, a Peppa. Bonitinha, hein? Olha a patinha dela, pedindo alguma coisa. Tava querendo aí algum petisco. que Será, gracinha. Vanilda? Vamos a mais participações? Na tela, Renato. O Renato mandou assim, ó. Esse é meu gato Bill, almoçando, aí sim, hein, Renato? E assistindo Falando Nisso. 2 telespectadores, temos um felino e o Renato, um humano. Que gracinha, amei a foto. Obrigado pela participação. O João também mandou pra gente, o Zeus, assistindo todos os dias a gente. Que alegria de companhia, como a gente fica feliz. Obrigado, João. Dupla linda, beijo pra vocês, viu? Lambeijos pra ele. Rosângela também mandou, essa é a Mi. Não põe um remédio nela nunca. Por quê? Ué, o que acontece? A Karen podia até comentar com a gente. Karen, vamos só mesmo. reforçar a importância da gente ter esse cuidado, né? E se nunca, ele é muito arriscado, não é, Karen?
Sim, com certeza. O cuidado que a gente tem que ter é animais que já tiveram experiências alérgicas antes com as medicações. Então, se o animal, né, e a gente não tem como prever isso, é igualzinho para ser humano, se ele teve uma reação alérgica a determinado produto, o ideal é utilizar um outro produto que tenha outra molécula, outro princípio ativo, né, para a gente não colocá-lo em risco. Mas, de fato, né, quando a gente pensa em prevenção, principalmente de pulgas e carrapatos, e levando em consideração principalmente aí carrapatos que transmitem doenças gravíssimas para os cães, a gente tem que pensar em proteção sim, ou tratamento quando a gente se depara com uma infestação. Então é importante procurar o médico veterinário para saber, né, qual que é a objeção, e o veterinário vai saber explicar e de repente trazer a melhor alternativa para esse cãozinho. Perfeito, obrigada, viu, Karen? A Karen continua aqui também trazendo alternativas, né, para a gente cuidar melhor dos nossos bichinhos de estimação. E aí a gente tem um exemplo de que essa fofura, pelo menos a cada 6 meses, toma remédio para pulgas e carrapatos, DIP de 7 aninhos. Quem mandou para a gente foi a Vanessa Silva, é da nossa região de Santa Branca. Bonitinho. Lindo. Também, é uma graça, viu? Obrigado, Vanessa, pela participação. A Vilma mandou fotinho. Pincher de 16 anos, a Kiara. Que bonitinha, né? É uma graça. Obrigado pela foto. Gente, é uma vovozinha aqui no nosso programa. 16 anos na conta. Quanto que dá, doutor Marcos Massal? É bastante, né, Tem doutor? que contar. Normalmente a gente conta primeiro 15, segundo 7, depois 4 em 4. Já dá para tirar carta, né? Quase. Dá para votar, né? Pelo menos. Dá para votar. Sueli, gente, olha que dupla, adorei. Meus cães, meus amigos, mesmo passeando, eles nunca pegaram pulgas e carrapatos. Cuido bem. Muito bem, Olha. Parabéns, viu? Olha, a gente quer primeiro agradecer a presença da Karen aqui com a gente. Ela que é da Behringer, essa empresa que a gente conhece mais os produtos que faz, né? Que é a NexGuard, Frontline. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. A gente fica muito feliz de você trazer essa informação para o nosso público e também dar um pouquinho do seu tempo. Obrigado, Karen. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Até a próxima, Karen. Seja sempre bem-vinda, viu? A gente agradece também o Dr. Marcos Massal. Nossa, eu que sempre está agradeço. aqui com a gente. Obrigada, viu? Obrigado. E parabéns para a Karen. Foi bem claro, bem esclarecedor. Foi mesmo, Muito obrigado. bem. Viu, doutor? Obrigado, Karen. A gente fica muito feliz. Segunda-feira a gente está de volta com um assunto necessário. A gente vai falar sobre vacina. Não só para as crianças, mas também para os adultos. É isso aí. Você pode participar com a gente, tá? Lembrando que o Falando Nisso volta segunda-feira, pontualmente 1 da tarde, ao vivo com você. Obrigado pela companhia, gente. Uma boa tarde para vocês. A gente vai encerrar mostrando as fotinhas que a gente recebeu, viu? Isso aí. Amanhã tem Manhã na Band às 10 horas da manhã. Tchau, tchau. Beijo, bom fim de semana.